Bom dia. Na vida, nós passamos por momentos felizes e momentos de dificuldades. Isso é normal. Ninguém viverá uma vida inteira de alegria plena. E para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, há conforto para o nosso coração quando deparamos com registros como o do Salmo 6, onde o rei Davi declara momentos de muita dor e angústia. Mas Davi saiu desta situação. Você também pode sair. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. A nossa meditação hoje será no Salmo 6, versículos 6 e 7. E o título da nossa meditação é Quando o Sofrimento Cansa. O texto diz o seguinte: Estou cansado do meu gemido, toda noite faço a minha cama nadar, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Meu olho está consumido por causa da mágoa, ele envelheceu por causa de todos os meus inimigos. O salmista, ele inicia queixando-se do seu cansaço. Estou cansado do meu gemido. O sofrimento dói e esgota nosso corpo. O gemido cansa os outros, mas principalmente a pessoa que geme. Quando gememos é porque não temos mais forças, nem para tomar um remédio. Não temos forças para sairmos do lugar. O salmista continua dizendo que toda noite faz sua cama nadar, molha seu leito com suas lágrimas. Será que podemos imaginar uma situação dessas? Porque hoje uma pessoa doente pode ser anestesiada e não vai passar pela dor extrema. Mas na antiguidade não era assim. Não havia recursos, os recursos que há hoje. Entretanto, a dor que Davi sentia não era no seu corpo, era na sua alma. Ele diz que seu olho está consumido e envelhecido por causa da mágoa e dos inimigos. Mas ele nunca desistiu daquilo que é o mais importante, a sua fé. Porque assim como o peixe não vive fora d'água, o homem não vive uma vida plena sem Deus. Lutemos pela nossa fé e achemos o livramento que tanto buscamos. É interessante esse Salmo 6, né? Que é um salmo em que Davi ele expõe a sua tristeza, o seu sofrimento. E muitas pessoas às vezes vivem em profundo sofrimento e não conseguem sair deste buraco. Mas se nós buscarmos o escape no Senhor Jesus, certamente nós acharemos. Porque Ele veio a essa terra, Ele veio a este mundo para nos proporcionar a libertação. Então nós podemos nos apegar ao Senhor. Nós podemos buscar esses exemplos, porque este momento desse salmo foi um momento na vida de Davi, mas ele não viveu assim.
toda a sua vida ele teve felicidade, porque Deus era com ele. Então nós podemos também buscar esta felicidade. Precisamos nos agarrar à nossa fé, não desanimarmos, porque Deus quer nos libertar. Pessoas que às vezes têm parentes, né, entregues às drogas, vivem momentos de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita luta. Pessoas que, uma mãe, um pai, né, que tem um filho envolvido com droga, ele vive uma vida totalmente desregrada e às vezes até furtando as coisas dentro de casa, correndo risco de morte a todo dia, porque essas pessoas elas não se mantêm empregadas, a maioria delas, né? E vão se enveredando nas dívidas por causa de drogas. Essas pessoas vivem, essas mães e esses pais vivem dilemas, porque o que fazer, né? O que fazer? Deixar que um filho pereça na fome, pereça no frio, na chuva, ou amparar, né? Dar o carinho e aí a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas. Então é uma situação extremamente difícil, uma situação muito difícil para uma mãe, para um pai, porque somente esse amor de mãe e de pai vai compreender o que é uma situação dessa. Mas saiba, Jesus pode, Jesus quer libertar seu filho e ele pode libertar, mas precisamos buscar dele com fé para que ele ouça o nosso gemido, para que ele veja o nosso sofrimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia em que estamos com os olhos abertos, respirando, nos alimentando. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque se o Senhor não nos der o ar que respiramos, nós vamos morrer sufocados. Se o Senhor não nos der a água para bebermos, nós vamos morrer de sede. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, junto aos nossos familiares. Ó Deus, quero pedir, Senhor, por aquela mãe, por aquele pai que tem um filho envolvido com drogas, Deus, viciado em drogas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa, Deus, mover o coração, fortalecer aqueles corações, Senhor, viciados, para que possam vencer essas dificuldades, Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia, Deus. Faça, Senhor, como temos notícias de algumas casas de recuperação em que há batismos de viciados, ex-viciados que se converteram ali. Ó Deus, transforma as vidas, Senhor, porque os momentos são difíceis, os momentos difíceis para uma família que vive essa realidade. Senhor, abençoa também aqueles enfermos que estão lutando pela vida nos hospitais. Tenha misericórdia, Senhor. Dê, Senhor, a vitória. Restaura a saúde, Deus, dessas pessoas, para que possam sair dali e testemunharem acerca do agir do Senhor na vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão pelas ruas, perambulando, Senhor,
morando nas ruas, talvez por uma decepção, talvez por uma decepção grande, largaram tudo e hoje largaram até a sua dignidade para viver pedindo pelas ruas, se drogando. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Dê a tua graça, abençoa as famílias, abençoa os casais. Ó Deus, aqueles casais que estão vivendo dificuldades, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja corrigindo o percurso, Senhor, e dando a tua graça em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né, nesse dia e mais um dia que Ele nos dá, né, para que a gente viva. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento da sua palavra. Eu sempre peço aqui, aquele que assistir esse vídeo, né, no YouTube, escreve aí no nosso canal, compartilha nos seus grupos para que haja divulgação, deixa o joinha, deixa um comentário, né? Peça a sua oração. Nós temos aqui uma relação de oração, colocaremos aqui e diariamente no nosso momento de oração nós estaremos clamando ao Senhor pela sua vitória em nome de Jesus. Quem nos assistir pelo Instagram no enio.oliveira.1964, deixa lá o coraçãozinho e passe a nos seguir para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.